Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena aldeia de Riacho Vilo, situada entre colinas verdes e rios cristalinos, reinava uma lenda que todos conheciam. Todos os anos na primavera, o Festival do Touro Selvagem atraía a atenção de toda a aldeia. No centro desta tradição estava Trovão, um touro gigantesco, negro como uma tempestade, com chifres longos e afiados e olhos ardendo de fúria. Durante décadas ninguém conseguiu se aproximar dele. Homens e mulheres, jovens e velhos, foram arremessados a vários metros de distância, feridos ou humilhados, ao tentarem tocá-lo. O medo do animal era tanto que toda a aldeia vivia sob a influência silenciosa de seu poder. Naquela manhã a praça da vila fervilhava de atividade. Os lojistas exibiam seus produtos coloridos, as crianças corriam entre as barracas rindo, e os adultos falavam em voz baixa, lançando olhares preocupados para o recinto onde Trovão bateu no chão com seus cascos, fazendo a terra tremer. Cada movimento do touro parecia carregado de energia e ameaça, e o próprio ar vibrava de tensão. No topo de uma colina com vista para a cena, um garotinho estava sozinho. Ethan Miller, com 12 anos, observava Trovão uma intensidade incomum. Seus olhos azuis brilhavam com curiosidade aguçada e determinação calma. Ao contrário dos adultos, Ethan não sentia medo. Em vez disso, sentia uma conexão estranha e silenciosa com o touro, como se um entendimento mútuo estivesse prestes a florescer entre eles. O menino desceu lentamente a encosta com passos medidos e calmos. Os aldeões o notaram imediatamente e sussurraram entre si. Mas, esse garoto é louco. Ninguém pode se aproximar do Trovão. Mesmo assim, Ethan continuou sem o menor sinal de dúvida. Chegando em frente ao cercado, olhou o touro diretamente nos olhos. Um silêncio completo tomou conta da praça. Então, com um gesto lento e respeitoso, estendeu a mão em direção a Trovão. O touro recuou um pouco, com as narinas dilatadas, mas em vez de atacar ou fugir, permaneceu imóvel, como se estivesse intrigado por aquele garoto que não demonstrava medo nem desafio. Um arrepio percorreu a multidão quando o touro abaixou lentamente a cabeça e permitiu que Ethan colocasse a mão em sua testa. Um suspiro coletivo escapou da multidão, uma mistura de medo, espanto e admiração. Aquele toque simples, silencioso, mas poderoso, marcou o início de uma mudança que ninguém havia previsto. A lenda de Trovão tinha acabado de tomar um novo rumo, e todos entenderam que o garotinho havia aberto uma porta para algo extraordinário. Naquele momento de suspense, Ethan compreendeu que o verdadeiro poder não residia na força, mas na paciência, no respeito e na compreensão. E enquanto o touro o encarava com seus olhos profundos, o garoto sabia que a história deles estava apenas começando. O sol estava nascendo. Riacho Vilo, iluminando as colinas verdes e as pequenas casas de madeira com telhados vermelhos. O canto dos pássaros se misturava aos sons matinais da aldeia, o farfalhar das velas nas barracas, o bater dos cascos nas pedras do calçamento e as gargalhadas das crianças. Mas apesar dessa atmosfera pacífica, uma tensão subjacente pairava no ar. Todos sabiam que no coração da aldeia, no recinto central, estava Trovão, o touro que ninguém ousava desafiar. Desde o seu nascimento, Ethan ouvia falar das façanhas e desastres associados ao animal. Os mais velhos diziam que Trovão era invencível, capaz de derrubar um homem como se fosse um boneco, e que seu olhar intimidava até os mais corajosos. Essas histórias, em vez de assustá-lo, despertavam em Ethan um fascínio irreprimível. Ele passava horas observando o touro de longe, estudando seus movimentos, a tensão de seus músculos, a maneira como seus olhos pareciam perscrutar tudo ao seu redor. Naquela manhã, enquanto a aldeia se preparava para o festival anual do touro selvagem, Ethan levantou-se antes de todos. Ele queria ver Trovão de outro ângulo para entender o que tornava o animal tão temido. Subiu a pequena colina atrás de sua casa e observou o recinto de cima. Os moradores já estavam chegando, alguns com cestos cheios de comida, outros simplesmente para testemunhar aquele espetáculo anual que misturava medo e admiração. O touro estava no centro do cercado, negro e maciço, seus chifres prateados refletindo os primeiros raios de sol. Cada movimento fazia a terra tremer, e o ar parecia vibrar ao seu redor. Ethan sentiu seu coração bater mais rápido, mas não de medo. Uma excitação calma, quase sagrada, o percorreu. Ele sabia, inexplicavelmente, que poderia se aproximar do animal onde todos os outros haviam falhado. Enquanto os aldeões conversavam entre si, sussurrando avisos e profecias assustadoras, Ethan descia lentamente a colina. Seus passos eram leves, medidos, e cada movimento parecia calculado para não alertar o touro. Os adultos o viram e franziram a testa. Ethan!
Afaste-se, você vai se machucar. Ninguém pode tocar no Thunder, garoto. Mas Ethan continuou. Seus olhos não se desviaram do animal. Ele parou a poucos metros do cercado e observou a tensão no corpo do animal. Trovão, e respirou fundo. Não havia medo ou arrogância em seu olhar, apenas curiosidade silenciosa e profundo respeito. Naquele dia, um vínculo silencioso começou a se formar entre a criança e o touro. Os aldeões, alguns fascinados, outros aterrorizados, compreenderam que aquele momento poderia mudar a lenda para sempre. Ethan ainda não sabia de todas as provações que o aguardavam, mas já pressentia que aquele encontro marcaria o início de uma história extraordinária. Na praça central de Riachville, o local estava lotado naquela manhã. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento e as barracas transbordavam de frutas, verduras e doces que os moradores vendiam com entusiasmo. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, gritando e rindo, enquanto músicos tocavam melodias animadas em violinos e tambores. No entanto, em meio à agitação, uma tensão invisível pairava. Todos sabiam que Trovão estava lá, observando, pronto para reagir à menor provocação. Os adultos nervosos recuaram instintivamente quando o touro bateu no chão com os cascos, provocando pequenos tremores na poeira. O ar vibrava com a força bruta do animal. Ninguém ousava se aproximar demais. Histórias de anos anteriores, de homens jogados contra cercas ou gravemente feridos, ainda estavam gravadas em suas memórias. Ethan ficou na beira do recinto, com os olhos fixos em Trovão. Seu coração batia forte, mas sua mente estava calma. Ele observara o animal da colina, estudará seus movimentos e sentirá uma estranha conexão. Ao contrário dos outros, ele não via um monstro a ser temido, mas um ser vivo que ele podia compreender e respeitar. Os moradores sussurravam entre si, alguns balançando a cabeça em descrença. Esse garoto vai ser esmagado. Ele não entende. Ninguém pode tocar no Trovão. Mas Ethan não recuou. Ele avançou lentamente com passos leves e medidos, cada movimento calculado para não assustar o touro. Os chifres prateados de Trovão brilhavam à luz do sol, seus olhos escuros encarando Ethan como se o avaliassem, pesando sua coragem e sinceridade. De repente, Ethan parou a poucos metros do recinto e estendeu a mão gentilmente, com um gesto calmo e respeitoso. O silêncio caiu sobre a multidão. Até os músicos pararam, e as crianças prenderam a respiração. Os olhos de todos estavam fixos naquela cena, um menino de 12 anos ousando desafiar a lenda que toda a aldeia respeitava há décadas. Trovão. Ele hesitou por um momento, com as narinas dilatadas e os cascos batendo no chão. Então, para surpresa de todos, abaixou lentamente a cabeça e deixou Ethan colocar a mão em sua testa. A multidão ficou ali, sem palavras. Alguns choravam de alegria, outros murmuravam preces de alívio. Aquele simples toque silencioso mas poderoso provocou um murmúrio de admiração e admiração por toda a aldeia. Pela primeira vez, o touro não aterrorizou os habitantes da cidade. Pelo contrário, pareceu reconhecer algo em Ethan, uma coragem misturada com respeito, uma força silenciosa que ninguém jamais vira. Naquele momento de suspense, todos compreenderam que aquele garoto não era uma criança comum e que sua lenda estava prestes a mudar para sempre. Após o silêncio impressionado da multidão, Ethan sentiu seu coração bater mais rápido, mas desta vez de uma forma diferente, não mais com medo ou excitação, mas com total atenção, uma calma concentrada. Ele colocou a mão na testa de Ethan. Trovão, sentindo o calor e a força do animal através de sua pele esticada e músculos sólidos. O touro permaneceu imóvel por vários segundos, examinando Ethan com seus profundos olhos negros, como se tentasse entender o que um humano poderia querer com ele. O garoto, por sua vez, falou suavemente, quase sussurrando. Eu não quero te machucar, eu só quero te entender. Os adultos ao redor do recinto prenderam a respiração. Alguns se inclinaram para a frente, céticos, outros sussurraram uns para os outros. Inacreditável, o touro não se move. Esse garoto, ele deve ter um domingo. Ethan sentiu uma vibração em seu corpo. Trovão, uma espécie de resposta sutil, mas clara. Ele entendeu que o animal não estava buscando confronto, estava testando o menino, avaliando sua sinceridade. Lentamente Ethan colocou a outra mão no pescoço do touro, evitando qualquer tensão repentina. Trovão estremeceu ligeiramente, mas não se mexeu. Cada gesto, cada respiração parecia sincronizada. Enquanto estava ali, o menino percebeu algo extraordinário. Trovão. Ele não era apenas poderoso, era inteligente, sensível e capaz de sentir as intenções de quem se aproximava. Ethan sorriu interiormente. Ele sentirá aquela conexão invisível desde o início, mas agora a estava vivenciando plenamente. Os aldeões assistiram a este espetáculo com incredulidade.
Até Jack Harper, o xerife, um homem cético e rude, mordeu o lábio ao ver o menino interagindo com o animal sem nenhum medo. Eu nunca vi nada parecido, ele murmurou. Então, com um gesto lento e respeitoso, Ethan acariciou a cabeça de Trovão e recuou lentamente. O touro ficou parado, observando o menino se afastar. Pela primeira vez, o medo e a desconfiança desapareceram, substituídos por um respeito silencioso. Este momento marcou uma virada na lenda. Ethan acabará de provar que uma mera criança podia tocar o que ninguém mais ousava se aproximar. Mas isso era apenas o começo. Ele sabia que para conquistar totalmente a confiança de Trovão, ele teve que aprender a ler seus gestos, entender seu humor e mostrar coragem e paciência inabaláveis. Enquanto o menino se afastava, toda a aldeia murmurava, ao mesmo tempo espantada e preocupada. Todos entenderam que a história de Trovão e Willow Creek tinha acabado de mudar para sempre, e Ethan Miller não era apenas uma criança. Ele era o único capaz de revelar o verdadeiro caráter do lendário touro. Os dias seguintes ao festival foram diferentes em Willow Creek. Por toda a aldeia falava-se do rapaz que ousara aproximar-se a Trovão, e a forma surpreendentemente calma com que o touro o aceitou. Alguns moradores sussurraram. Esse garoto é louco, ele vai se machucar. Não, ele tem algo especial. Ele conquistou a confiança do touro. Ethan, no entanto, não dava atenção às fofocas. Todas as manhãs ele ia ao complexo antes que a maioria dos aldeões acordasse, observando o Trovão e aprendendo sobre seus hábitos. Ele notou que o touro reagia a certas expressões, certas posturas e até mesmo ao tom de sua voz. Começou a falar suavemente com o animal, sussurrando. Estou aqui, Trovão, nada vai te assustar enquanto eu estiver com você. Os primeiros treinos não foram fáceis. Trovão era imprevisível, um movimento repentino, um barulho repentino, e o touro podia empinar-se ou bater os cascos. Mas Ethan nunca demonstrou o menor medo. Afastava-se quando o animal ficava agitado. Voltava gentilmente quando ele se acalmava e ajustava suas ações de acordo com as reações do animal. Trovão cada dia era uma lição de paciência, respeito e coragem. Os adultos assistiam a essas sessões com fascínio misturado com preocupação. Jack Harper, o xerife, às vezes vinha espiar de longe. Como esse garoto consegue ficar calmo na frente dessa fera? Ele se perguntou em voz baixa. Até Lydia Cooper, o dono da fazenda vizinha, não pôde deixar de ficar impressionado. Há algo quase mágico na maneira como ele age. Com o passar dos dias, Ethan começou a guiar Trovão por meio de exercícios simples, segui-lo lentamente pelo cercado, passar entre as barreiras sem assustar o animal e responder aos movimentos do touro com uma sincronia impressionante. Cada sucesso fortalecia o vínculo entre eles e aumentava a confiança do menino. Ele entendia que coragem não era provocar a força, mas sim aceitá-la e respeitá-la. Uma noite, quando o sol se pôs atrás das colinas, Ethan colocou a mão no pescoço de Trovão e murmura. Veja bem, Trovão, juntos podemos fazer mais do que qualquer um pensa. O touro pareceu assentir levemente como se concordasse. No silêncio emocionado, Ethan sabia que a parceria deles havia atingido um novo patamar. Ele não era mais apenas a criança que acidentalmente tocará no touro. Ele estava se tornando aquele que conseguia entender e guiar o animal. Um vínculo que ninguém mais jamais tivera. A aldeia, embora cautelosa, começou a olhar para Ethan com uma mistura de respeito e curiosidade. A lenda de Trovão estava se transformando, e o menino agora estava no centro dessa nova história, pronto para enfrentar os desafios que o futuro reservava para eles. Nos dias seguintes, Ethan entendeu que ganhar a confiança total de Trovão não aconteceria em poucos gestos. O touro, apesar da aparente calma com o menino, permanecia imprevisível e poderoso. Cada movimento tinha que ser considerado, cada respiração mensurada. Ethan decidiu embarcar no que chamava de suas provas, desafios projetados para testar sua paciência, sua coragem e sua capacidade de compreender o animal. O primeiro teste foi atravessar o cercado sem provocar Trovão. O touro, grande e imponente, acompanhava os movimentos de Ethan com seus olhos escuros, os músculos tensos e prontos para reagir. Cada passo do garoto era calculado, quase como uma dança. Um movimento em falso seria suficiente para desencadear uma reação violenta. Mas Ethan se movia lentamente, falando suavemente com o animal. Não precisa correr, está tudo bem, estou com você. Thunder assentiu levemente e permaneceu imóvel. A multidão de aldeões, reunida à distância para observar, prendeu a respiração. Ninguém jamais vira um humano se mover ao redor do touro daquele jeito sem causar pânico ou fuga. Os murmúrios se transformaram em exclamações de admiração. Inacreditável, ele tem uma ligação com o animal. É quase mágico. O segundo teste foi mais perigoso.
Ethan teve que atravessar a ponte de madeira sobre o riacho enquanto Trovão caminhava ao seu lado. A ponte rangia sob seu peso, e cada passo parecia amplificar o perigo. Mas Ethan permaneceu calmo, guiando o touro com seus gestos e voz suave. Trovão, após um momento de hesitação, seguiu, respeitando a direção do garoto. Foi um feito que deixou a multidão sem palavras. O terceiro teste envolveu alimentar o touro. Ethan escolheu maçãs e cenouras, oferecendo-as gentilmente a Thunder. A princípio, o animal hesitou, cheirou a comida e depois a pegou com delicadeza. Foi um teste de paciência. Se Ethan tivesse sido abrupto, Thunder teria recuado ou atacado. Mas o menino permaneceu concentrado, ajustando sua postura e respiração para que cada movimento fosse reconfortante e preciso. Cada desafio aproximava Ethan e Thunder. A criança compreendia que o respeito e a gentileza podiam domar a força com mais eficácia do que o medo ou a coerção. Os aldeões, por sua vez, ficavam fascinados e às vezes preocupados. Até o xerife Jack Harper, sempre cético, não conseguia negar o autocontrole e a coragem de Ethan. No final do dia, quando o sol se pôs atrás das colinas, Ethan colocou a mão no pescoço de Thunder e sussurrou: "Veja, podemos fazer isso juntos." Thunder respirou suavemente como se concordasse. Este momento marcou um marco. Ethan não era mais apenas a criança que tocará no touro uma vez. Ele agora era capaz de guiar e compreender aquela criatura lendária. As provações estavam apenas começando, mas a lenda de Thunder já estava sendo transformada para sempre. Naquela noite, o céu de Riacho-Villo escureceu rapidamente. Nuvens negras se formavam, carregadas de chuva e vento. Trovões se bombavam ao longe, e relâmpagos riscavam o céu, iluminando as colinas ao redor. No recinto, Trovão parecia pressentir o perigo antes de qualquer outra pessoa. Seus cascos batiam no chão em um ritmo irregular, seus olhos refletiam a agitação da tempestade e seus músculos poderosos se contraíam sob a tensão. Os aldeões assustados assistiam impotentes de suas casas e barracas. Até os adultos mais corajosos recuaram ao ver o touro em pânico. Era o caos controlado pelo medo da tempestade. Mas Ethan sabia que o verdadeiro teste estava por vir. Sem hesitar, ele correu em direção ao cercado com o casaco esvoaçando ao vento. O trovão soou como um tambor, mas seu rosto permaneceu calmo e concentrado. Ele gritou baixinho, alto o suficiente para ser ouvido, mas com uma voz reconfortante: "Trovão, estou aqui. Vai ficar tudo bem, fique calma." O touro parou por um instante, com as narinas dilatadas procurando a origem da voz. Ethan se aproximou lentamente, estendendo as mãos e adotando uma postura aberta. Cada gesto era preciso, nem abrupto nem ameaçador. Ele entendia que o medo podia provocar movimentos imprevisíveis e perigosos. O vento soprava forte, balançando cercas e levantando galhos. Trovão de repente levantou-se de um pulo, assustado por um relâmpago, e Ethan imediatamente se afastou, sem dar as costas ao animal. Ele sussurrou repetidamente, suas palavras suaves se misturando ao rugido do vento: "Não precisa correr. Estou aqui, não vou te decepcionar." Gradualmente, o ritmo cardíaco de Thunder se acalmou. Ele expirou pesadamente, seus músculos relaxaram e virou a cabeça em direção a Ethan, como se reconhecesse a segurança que o garoto lhe oferecia. Os aldeões, testemunhando a cena, prenderam a respiração, alguns em lágrimas, outros congelados de admiração. Até mesmo Jack Harper, o xerife, sentiu um nó de emoção na garganta. "Esse garoto, é incrível." Quando a chuva começou a cair, Ethan guiou Thunder em direção ao abrigo com infinita paciência. Cada passo era medido, cada movimento sincronizado com a respiração do animal. Finalmente Thunder entrou no abrigo sem pânico, e o menino colocou a mão em suas costas, sentindo o calor reconfortante do touro contra si. Naquela noite, Ethan provou algo mais do que coragem. Mostrou que compreensão e paciência podiam domar até o medo mais selvagem. O vínculo entre ele e Thunder acabará de se fortalecer irreparavelmente. O povo de Willow Creek, por sua vez, acabará de perceber que aquele garoto não era apenas especial, ele era excepcional, capaz de fazer o que ninguém jamais imaginara ser possível. Apesar das façanhas de Ethan, nem todos na vila estavam convencidos. Muitos adultos permaneceram céticos, alguns até hostis. Viam o menino como um perigo imprevisível, capaz de causar acidentes graves. Trovão, apesar de toda sua paciência e coragem. Lydia Cooper, a dona da fazenda vizinha, observava Ethan da janela. Ela balançou a cabeça, preocupada. "Esse garoto está brincando com fogo, um passo em falso e tudo desaba." O xerife Jack Harper não escondia sua desconfiança. Ele vinha frequentemente inspecionar o recinto, com os olhos semicerrados e os braços cruzados. "Ethan, esse touro é poderoso. Você nem sempre pode controlar tudo."
Bastaria um momento de distração. Mas Ethan, calmo e concentrado, sabia que a confiança se conquista com constância e respeito, não com medo. Ele respondeu calmamente. Entendo suas preocupações, mas Thunder consegue sentir quando alguém quer machucá-lo. Se eu permanecer paciente e atento, nada pode dar errado. Para provar sua maestria, ele decidiu realizar uma nova série de exercícios diante de todos os aldeões. Desta vez, não se tratava apenas de paciência, mas de comunicação, guiar Trovão através de movimentos precisos, para fazê-lo passar por baixo de barreiras baixas e contornar obstáculos sem nunca levantar a voz. Cada gesto era um diálogo silencioso entre o menino e o animal. Os aldeões, inicialmente hesitantes, observavam boquiabertos. Cada sucesso de Ethan parecia demonstrar que havia outra maneira de entender a força, longe da violência ou do medo. Alguns murmuravam: ele realmente tem um dom. É incrível como ele consegue ler a bula. No entanto, um pequeno grupo permaneceu desconfiado. Eles pensaram que o menino acabaria causando um acidente. Mas quando Trovão seguiu Ethan calmamente, obedecendo seus gestos e sem medo, até os mais céticos tiveram que reconhecer que existia um vínculo excepcional entre eles. No final do dia, Ethan se dirigiu à multidão. Eu não controlo o Trovão. É o nosso respeito mútuo que nos une. Se você realmente quer entender, observe e aprenda a ouvir. A mensagem foi transmitida. Os adultos começaram a entender que a verdadeira força não residia na dominação ou no medo, mas na paciência, no respeito e na comunicação. Ethan havia transformado o medo da aldeia em admiração, mas sabia que o verdadeiro teste ainda não havia terminado. Outros desafios mais difíceis os aguardavam, e a lenda de Trovão ainda não estava completo. Algumas semanas depois, com a chegada da primavera, ocorreu um incidente inesperado. Thunder, sempre curioso e brincalhão, apesar de sua força, aventurou-se perto demais da ravina ao norte do cercado. O chão, encharcado pelas chuvas recentes, cedeu sob seu peso, e o touro escorregou, ficando preso em uma encosta íngreme. Os adultos presentes entraram em pânico imediatamente. O animal, assustado e desorientado, batia os cascos no chão e pastava no ar com raiva e medo. Alguns tentaram se aproximar para ajudar, mas foram recebidos com sua força e pânico. Ninguém ousou descer até ele. Ethan, no entanto, não perdeu a compostura. Observou a situação atentamente, analisando os movimentos de Thunder, a ladeira escorregadia e os pontos de apoio disponíveis. Então, com uma confiança silenciosa, avançou em direção à ravina. A multidão prendeu a respiração. Até o xerife Jack Harper murmurou: ele vai se matar. Mas Ethan sabia o que estava fazendo. Desceu as escadas cautelosamente, falando baixinho com Thunder. Está tudo bem, meu amigo. Estou aqui. Não vou te decepcionar. O touro, inicialmente agitado, pareceu reconhecer a voz familiar. Cada passo do menino era medido, cada gesto preciso para não assustar ainda mais o animal. Ele se aproximou de Trovão, colocou as mãos em seus flancos poderosos, paciente e gentilmente, o guiou até um ponto estável na encosta. Os segundos se estenderam como horas. O chão escorregava sob seus pés, o vento soprava forte e o som de galhos quebrando ecoava pela ravina. Mas Ethan permaneceu concentrado, ajustando sua posição e peso para sustentar o touro. Após vários minutos tensos, Thunder conseguiu voltar a solo firme. Ethan então o guiou cuidadosamente de volta ao cercado, acalmando o animal com palavras reconfortantes e carícias moderadas. Quando Thunder finalmente conseguiu entrar em segurança, a multidão explodiu em aplausos e gritos de admiração. Os aldeões ficaram impressionados com a habilidade e a coragem do garoto. Até os céticos tiveram que admitir que Ethan possuía um vínculo único com o animal, um dom que ninguém conseguia compreender completamente. Lydia Cooper, com os olhos arregalados, sussurrou: Eu nunca vi nada assim na minha vida. O xerife Jack Harper assentiu, impressionado apesar de tudo. Não é só uma questão de coragem, ele realmente entende o touro. Este resgate não só fez de Ethan um herói aos olhos da vila, como também consolidou para sempre o vínculo entre o menino e Thunder. Pela primeira vez, todos entenderam que não era a força bruta que guiava aquele animal, mas sim o respeito e a paciência, personificados por uma criança capaz de enxergar além da lenda. As façanhas de Ethan e Thunder se espalharam rapidamente por toda a parte riacho Vilo. O resgate na ravina deixou sua marca. Ninguém jamais ousara se aproximar do animal em uma situação tão perigosa. Mesmo assim, alguns moradores continuaram intrigados e queriam entender como uma criança poderia superar o que parecia impossível. Certa manhã, Ethan decidiu revelar algo importante à multidão reunida ao redor do recinto. Adultos e crianças se aglomeravam para assistir a outra demonstração.
Ele colocou a mão no pescoço de Thunder e disse calmamente: eu não controlo o trovão. Ele me entende, e eu o escuto. Um silêncio atordoante se instalou. Muitos aldeões trocaram olhares incrédulos. Ethan continuou: desde o começo eu nunca quis domesticá-lo. Eu queria entendê-lo. Se você realmente quer conhecê-lo, se quer entender sua força, você deve primeiro respeitar o que ele sente e o que ele quer. As crianças presentes pareciam cativadas, fascinadas por esse vínculo que ultrapassava sua imaginação. Até os adultos que há muito duvidavam da criança começaram a entender que o verdadeiro poder não reside na força ou no medo, mas na paciência, na escuta e no respeito. Ethan então executou uma série de movimentos com o trovão, cada gesto sincronizado com o animal. A multidão podia ver que cada passo, cada inclinação de sua cabeça ou piscar de olhos respondia às ações do garoto. Os murmúrios se transformaram em exclamações de admiração. É incrível, eles realmente se entendem. É como se estivessem falando sem palavras. Até Lydia Cooper, que sempre foi cética, deu um passo à frente e admitiu, com a voz trêmula: eu nunca pensei que fosse possível que uma criança pudesse entender um animal daquele jeito. Ethan, você é excepcional. Jack Harper, o xerife, assentiu respeitosamente. Ele tem algo raro, uma habilidade que eu nunca vi. Naquele dia, a revelação não foi apenas do vínculo entre Ethan e Thunder, mas de uma verdade universal. Respeito e compreensão poderiam superar o medo e a força bruta. Os aldeões começaram a olhar para a criança não com desconfiança, mas com admiração e confiança. Ethan, no entanto, sabia que aquilo era apenas o começo. Ele e Trovão haviam percorrido um longo caminho, mas novos desafios os aguardavam. Sua lenda ainda não estava completa, e em breve a vila veria que seu vínculo poderia mudar não apenas a vida de um menino e um touro, mas a vida de todos em Willow Creek. A primavera seguinte trouxe o festival anual do touro selvagem para Riacho Willow, mas este ano a atmosfera era diferente. Os habitantes da cidade se lembravam das façanhas de Ethan e Thunder. O contato inicial, as provações corajosas, a tempestade e o resgate na ravina. O medo que outrora dominara a vila dera lugar a uma mistura de respeito, admiração e admiração. A praça central estava lotada. Crianças gritavam de alegria, adultos cochichavam entre si, ansiosos para ver o menino e o animal se apresentarem. Ethan permanecia calmamente na beira do cercado, observando o trovão. O touro, majestoso e poderoso, olhava para ele com a mesma confiança e compreensão de um companheiro leal. Ethan deu um passo à frente e estendeu a mão. A multidão engasgou. Então, gentilmente, ele guiou Thunder pelo recinto, manobrando sob barreiras, contornando obstáculos e caminhando em perfeita sincronia com ele. Cada movimento demonstrava a comunicação profunda e silenciosa entre a criança e o animal. Os espectadores ficaram fascinados. Não estavam vendo um touro selvagem, mas um ser vivo capaz de compreender e responder ao respeito e à paciência. Então Ethan falou em voz alta para que toda a aldeia pudesse ouvir. Não é o medo que torna o trovão poderoso, nem a minha força que o guia. É a nossa confiança mútua, o nosso respeito e a nossa compreensão. Essa é a verdadeira lenda. A multidão irrompeu em aplausos, vivas e gritos de admiração. Até os adultos mais céticos ficaram comovidos com aquele momento único. Os murmúrios de preocupação desapareceram, substituídos por admiração. O medo do touro foi substituído por profundo respeito. Thunder, calmo e majestoso, estava ao lado de Ethan, como se entendesse que aquele dia marcava uma nova era para a vila. Os habitantes da cidade começaram a contar a história não de um touro invencível e perigoso, mas de um menino corajoso capaz de mudar uma lenda. Naquele dia, Willow Creek viu nascer uma nova lenda, a de Ethan Miller e Thunder, um vínculo extraordinário entre homem e animal, nascido da coragem, paciência e respeito. Histórias de medo e pânico deram lugar a histórias de admiração e esperança, e a cada primavera, quando o festival recomeçava, os habitantes da cidade se lembravam de que mesmo a maior força pode ser domada pela compreensão e confiança. Ethan, olhando para Trovão, sorriu. Ele sabia que a aventura deles estava apenas começando. Juntos eles haviam transformado uma lenda, mas mais importante, haviam mostrado a toda a vila que a verdadeira coragem reside no coração, não na força.